Ora, bem-vindos ao webinar sobre os desafios da digitalização na aprendizagem. Este webinar insere-se no ciclo de webinars de as crianças, promovido pela Academia do ProChild Collab, um laboratório colaborativo que pretende desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à exclusão social na infância, enquadrada numa abordagem científica, transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bem-estar e os direitos das crianças. Em coerência com a missão do ProChild Collab, promover uma mudança social efetiva em Portugal, colocando a criança no centro da investigação e inovação, a Academia ProChild tem como objetivo promover a formação de crianças e famílias, bem como de profissionais e equipas, tendo em vista assegurar o bem-estar e promover o desenvolvimento da criança. Este webinar pretende ser um fórum de reflexão e discussão sobre os desafios da digitalização na aprendizagem. Para isso, contamos com a presença de especialistas convidados e convidadas de diversas áreas. Este webinar é patrocinado pela Fundação Vasco Vieira de Almeida. A Fundação Vasco Vieira de Almeida foi instituída em 2016 pela Vieira de Almeida e tem como fim principal a promoção da educação para a cidadania através da afirmação do papel essencial da educação e do conhecimento na promoção dos direitos humanos e do Estado de Direito, e como fim secundário exprimir e concretizar o compromisso de sustentabilidade e responsabilidade social da Vieira de Almeida. Reconhecendo o seu papel essencial na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, a Fundação Vasco Vieira de Almeida atua em torno de 8 eixos estratégicos: justiça, educação, direitos humanos, conhecimento e ciência, cultura, sociedade civil, cidadania digital e sustentabilidade. E também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda das Nações Unidas para 2030. A Fundação Vasco Vieira de Almeida patrocina esta iniciativa porque acredita no contributo relevante que a discussão trará aos vários agentes educativos que enfrentam já hoje os desafios relacionados com a digitalização nos processos de ensino e aprendizagem. Na moderação deste webinar temos Daniel Carvalho, do EduLog, Fundação Belmiro de Azevedo, doutorada em Filosofia, com especialização nas áreas da epistemologia e da teoria do conhecimento. Foi investigador integrado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e exerceu atividades docentes no ensino secundário e no ensino superior. Editor durante 20 anos, foi diretor do Departamento Multimédia no maior grupo editorial português e responsável pela concepção e pelo desenvolvimento de plataformas e conteúdos digitais para o ensino, do primeiro ciclo ao ensino secundário. É desde 2008 secretário-geral do EduLog, o think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. Como convidados e como convidadas temos Luís Gonzaga, Fernanda Leopoldina e Mafalda Ferrão. Passo agora a apresentação de cada um deles. Luís Gonzaga Magalhães tem uma licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática, um mestrado em Informática e um doutoramento em Ciências da Computação. Atualmente é professor auxiliar com agregação na Universidade do Minho e membro integrado do Centro Algoritmo. Desde 2016 é coordenador científico do grupo Computer Vision, Interaction and Graphics do Centro de Computação Gráfica e recentemente assumiu também o cargo de membro do Conselho de Administração. Os seus interesses de investigação incluem a visão por computador e a computação gráfica. Tem coordenado e ou participado como investigador em diversos projetos relacionados com a inspeção óptica automática, modelação expedita de ambientes virtuais, a produção de ambientes virtuais imersivos e a criação de sistemas de realidade mista. Desde 2005 que tem orientado trabalhos que visam a criação de ferramentas digitais para o apoio ao ensino, recorrendo essencialmente à realidade aumentada. Fernanda Leopoldina é licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto e doutorada em Psicologia da Educação pela Universidade do Minho, tendo sido docente no Instituto de Educação da Universidade do Minho de 1988 a 2019. Coordenou projetos de investigação nas áreas do desenvolvimento da linguagem, da aprendizagem e promoção da leitura e é autora de inúmeras publicações e de provas de avaliação nestes domínios. Integrou a equipa responsável pela plataforma interativa Ainda Estou a Aprender,
Foi galardoada em 2018 com o prémio Ler Mais, do Plano Nacional de Leitura, e foi membro da equipa do projeto Gulbenkian Casa da Leitura, no qual era responsável pela seleção de conteúdos e sinopses para a área ABZ da leitura. Integra o Conselho Científico do Plano Nacional de Leitura e é coordenadora científica do recurso digital Ensinar e Aprender Português. Mafalda Ferrão licenciou-se em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa e mais tarde concluiu a pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Educação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Iniciou a sua atividade profissional em Lisboa, na equipa de intervenção em crianças e jovens com problemas de desenvolvimento da Associação Portuguesa de Portadores de Trissomia 21. Em 2008, entrou na aventura de ir viver para Angola, mais precisamente para Luanda, cidade onde deu aulas e acabou a coordenar o Departamento de Psicologia da Universidade Privada de Angola. Em 2010 regressou a Portugal e nesse mesmo ano arregaçou mangas para ajudar a construir de raiz a Associação Bagos de Ouro. Assume hoje a função de coordenadora social deste projeto que há já 10 anos enche o seu coração. Antes de darmos início, gostaria ainda de dar algumas indicações sobre o funcionamento deste webinar. Informamos que este webinar será filmado para posterior divulgação no site ProChild Collab. Para assegurar a qualidade de som deste webinar, informamos que nesta sessão apenas os oradores e as oradoras deverão ter o áudio e vídeo ligados. Ao longo do webinar, poderão colocar questões, fazer comentários através do e-mail webinarprochild@gmail.com. Caso o tempo o permita, no final do webinar serão selecionadas algumas das questões que devolveremos à mesa para discussão. Este webinar terá uma duração de 1h30, terminando, portanto, pelas 19h30. Nos últimos 15 minutos, iremos disponibilizar no chat a declaração de participação para download e um pequeno questionário de avaliação que gostaríamos que preenchessem. Muito obrigada pela vossa participação e interesse. Vamos dar início ao webinar. Passo, por isso, a palavra ao moderador Daniel Carvalho. Obrigado, Leonor. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar os convidados, cumprimentar todos os que estão a assistir, agradecer ao ProChild o convite que me fez para moderar este webinar dedicado aos desafios da digitalização na aprendizagem, que está integrado no ciclo de webinars e as crianças. Naturalmente, nos dias de hoje, a tecnologia e a digitalização não podem ser pensadas fora do âmbito educativo, e este é um processo que já se iniciou há alguns anos. Se recuarmos a 2007, recordemos o Plano Tecnológico da Educação, na altura anunciado como um investimento de mais de 400 milhões de euros e que tinha como objetivo, precisamente, colocar Portugal entre os primeiros 5 países europeus com a maior taxa de modernização tecnológica ao nível de ensino. Recordam-se do projeto Escola, o Escolinha, dos computadores, o célebre Magalhães, o objetivo de ter um computador por sala, com ligação à internet, ter um quadro interativo para cada 2 salas e ter também a implementação de portais das escolas para permitirem a partilha de conteúdos pedagógicos. Ora, na altura, este plano tecnológico conheceu algumas dificuldades, nomeadamente em termos de manutenção dos computadores e infraestruturas desde 2020 e o próprio custo associado aos REDs, né, aos conteúdos, aos recursos educativos digitais. Não houve mais investimento sistemático ou estruturado, nem sequer gradual, e agora, 15 anos depois, perante o plano de recuperação e resiliência, voltamos a falar na necessidade de uma transição digital nas várias áreas, das empresas, do Estado, na área da saúde, da cultura e também, novamente, na área da educação. Passará outra vez pelo alargamento da conectividade nas redes alargadas de educação, o aumento do número de escolas com ligação à internet, a criação de 1.300 laboratórios de educação digital e equipamentos para as escolas e conteúdos digitais novamente. Ora, eu iria conduzir esta nossa conversa em três grandes eixos: o problema das infraestruturas, o problema das aprendizagens e o papel que neste processo professor e aluno com certeza assumirão de um modo distinto. Neste sentido, colocaria se calhar a primeira questão ou o tema
junto do Luís Magalhães, que, pela sua experiência de lecionação, pelo acompanhamento que tem feito de trabalhos na criação de ferramentas digitais para o apoio ao ensino, perceber se, 15 anos depois, estaremos hoje em melhores condições para assegurar esta digitalização das aprendizagens, quer do ponto de vista das infraestruturas, mas essencialmente quer do desenvolvimento de conteúdos, tendo em conta todas as soluções técnicas que hoje já estão disponíveis. Ora, muito boa tarde, em primeiro lugar, a todos, e também queria agradecer o convite que me foi feito. O problema, acho eu, que se reside um bocadinho no que é este conceito da digitalização ou transformação digital aplicada ao ensino, à educação. Depende agora daquilo que nós, até onde é que nós pretendemos avançar. É lógico que estamos muito melhor do que estávamos há 15 anos atrás, isso sem dúvida. Se já estamos no ponto em que nós podemos dizer que teremos acesso igual em todas as escolas, isso não. Portanto, todos nós conhecemos realidades nas escolas em que, na verdade, há muitas escolas que não têm acesso à internet, ou acesso muito limitado à internet. As salas ainda é com quadro e giz, não tem quadros interativos, não tem computadores que possam usar, ou se tem computadores, são computadores da pré-história, podemos dizer assim, já computadores muito antigos, e portanto torna-se muito difícil o acesso às tecnologias e até a utilização das tecnologias no ensino. Mas eu acho que mais do que isso, ok, as infraestruturas são extremamente importantes, fornecer equipamentos, fornecer a internet é extremamente importante, o acesso à internet dentro da sala para conseguir aceder aos conteúdos. O facto de existirem esses conteúdos e eles estarem disponíveis de uma forma gratuita também é extremamente importante, uma vez que sabemos que as escolas não têm capacidade para estar a pagar esses conteúdos, mas eu acho que a digitalização ou transformação digital tem que ir muito, muito além disso. Não podemos falar só em termos de infraestruturas, temos que mudar o próprio modelo de ensino, porque não adianta nada nós termos todas estas tecnologias, que é verdade que nós temos ainda, não há em todo lado, mas não adianta nada termos isso se continuarmos com o mesmo modelo de ensino, centrado no professor, na transmissão do conhecimento que está completamente centrada no professor. Se fizermos isso, continua a ser, pelo menos na minha modesta opinião, replicar um bocadinho o modelo que temos hoje em dia, só que agora recorremos a outro tipo de tecnologias para apresentar, como usamos primeiro o quadro e giz, depois passamos a usar os slides e PowerPoints e outro conjunto de tecnologias, mas continuamos a usar, o paradigma continua o mesmo em termos de ensino, não mudou. E para que realmente surja alguma mudança, não bastam as tecnologias. Isto é a minha opinião. Portanto, não chega, são extremamente importantes, são um fator muito importante para essa mudança, mas também é preciso que mude tudo o resto, mas julgo que depois a minha colega Fernanda Leopoldina irá falar certamente sobre isso. Portanto, é preciso também mudar aqui estes aspectos do modelo de ensino, da forma como se ensina. O próprio professor também vai ter que reaprender ou mudar as suas estratégias na forma como usamos. Vamos pegar, por exemplo, no que sucedeu com a pandemia, quando passamos para um ensino remoto. Ok, houve alguns problemas iniciais, adaptamos-nos, fizemos o maior esforço possível, mas continuamos a cometer exatamente o mesmo erro. Porquê? Porque estivemos a replicar exatamente o mesmo modelo de ensino que aplicamos nas aulas. Eu falo por mim e naquilo que eu senti com os alunos, e todos nós sentimos, no fim disto, que só o digital não chega. O modelo
presencial é extremamente importante, a interação com o aluno extremamente importante, e sem isso acaba por... a aprendizagem não é a mesma coisa, mesmo que eu disponibilize um conjunto de conteúdos, não é garantida essa aprendizagem. Portanto, é necessário que exista aqui um mediador, podemos dizer assim, que será, neste caso, o professor. Mas, voltando à minha experiência, nós temos construído várias ferramentas, essencialmente recorrendo à realidade aumentada, e todos os estudos que nós temos feito, chegamos sempre à conclusão do mesmo, que realmente a tecnologia ajuda, aumenta a motivação dos alunos. Mas a questão que eu me coloco sempre, no final, como investigador, que devo fazer isso é: será que foi por ser algo que é novo? Será que só a tecnologia, se eu continuar no fundo a alimentar o aluno exatamente com o mesmo tipo de conteúdos, vai continuar a ter o mesmo efeito? A minha experiência diz-me que não. Portanto, vai baixando a motivação, porque vai se habituando. Portanto, é necessário aqui, voltando outra vez ao início, julgo que tudo passa não só pela tecnologia, que é extremamente importante, mas também por uma mudança, e isso tem que ser repensado seriamente em termos do modelo de ensino. Eu aproveitava essa referência que fez à Covid e, no fundo, à transição que fizemos de uma forma forçada e apressada para o digital, para colocar aqui a questão à Fernanda, porque no fundo nós estamos a falar muitas vezes de níveis de ensino distintos, e a abordagem que temos ao nível de um primeiro ciclo, por exemplo, é muito diferente da abordagem que temos num ensino superior, em termos da transmissão de conhecimentos e a capacidade e a autonomia dos jovens e dos estudantes para gerirem esse conhecimento com outro tipo de competência e outro tipo de autonomia. Qual considera que estas novas ferramentas, as plataformas, até pela experiência que teve na plataforma Ainda Estou a Aprender, que impacto é que podem ter nos níveis mais baixos, nomeadamente no desenvolvimento da linguagem, da aprendizagem da escrita e da leitura, uma vez que se calhar já não estamos a falar de uma manipulação do livro, já não estamos a falar na necessidade fina da escrita, mas numa interação com um ecrã ou com um rato de computador. Nanda. E pedir para ativar o seu microfone. Ok. Boa tarde a todos. A pergunta ou as questões que me colocam não são de resposta muito simples. Na realidade, o colega Luís já falou bastante sobre o que é que as tecnologias, na realidade, podem trazer de novo. E eu posso dizer que realmente na aprendizagem e no ensino elas são um manancial enorme. Pronto. Agora, quando eu me limito mais às aprendizagens muito iniciais, ao nível da leitura, ao nível da escrita, ao nível até de competências que facilitam a leitura e a escrita, ao nível da linguagem, inclusivamente, na realidade ainda não há muitos estudos que nos permitam diferenciar níveis de desenvolvimento em função de interação mais pessoal ou mais virtual. Ainda não temos esses dados. Mas, na realidade, a pandemia veio, de certo modo, como eu costumo dizer, acelerar o processo de dotação digital. Eu digo dotação para me referir mais aos equipamentos. E, como o colega Luís já referiu, ter equipamentos sem recursos didáticos adequados não é suficiente. Nós temos, e a pandemia mostrou isso, que é preciso ensinar de outro modo, com outros recursos. Mandar uma ficha por e-mail para ser impressa e devolvida ou resolvida da forma habitual não é propriamente uma transição digital, ou usar uns PowerPoints e uns vídeos a ilustrar uma outra matéria também, digamos, não é propriamente transição digital. E a pandemia mostrou que realmente as crianças podem ser ensinadas de outra maneira, que aprendem de outros modos, que esses modos, além de serem novos e de gerarem uma
motivação inicial, se depois não interagirem com o aprendiz, não forem apelativos, não conseguirem, por exemplo, respeitar os ritmos diferentes de cada criança, provavelmente também, passada a fase da novidade, serão colocados de lado. Portanto, penso que, na realidade, as crianças aprendem de modos muito diferentes daqueles que nós aprendemos e, como nós sabemos, nós temos um corpo docente relativamente envelhecido e que todos nós temos alguma dificuldade em nos colocarmos nas cabeças das crianças de agora. Mas, na realidade, se realmente o professor não se sentir ameaçado, porque as tecnologias não o substituem. E como também disse o Luís, nesta sociedade do conhecimento em que nós vivemos, o professor não é o guardião da sabedoria. Os professores, no fundo, querem que os alunos dominem estas ferramentas básicas de conhecimento, como a leitura, a escrita, e a matemática, a STIC, e depois, de certo modo, não podem impedir que eles as usem, e de preferência que as usem bem. Portanto, a digitalização também implica muitas mudanças ao nível do professor. E realmente os professores deram uma resposta extraordinária nesta situação de pandemia, mas o que eu noto é que, passada a fase da pandemia, voltando ao ensino presencial, a certeza, porque tenho ido a muitas salas de aula, é que se voltou ao antes da pandemia e, portanto, esta pandemia, que não foi nada boa, pode ser, na realidade, uma oportunidade para esta transição. Portanto, a existência de recursos didáticos, quanto a mim, é extremamente importante. E recursos didáticos adequados às diferentes fases. E construir recursos didáticos para crianças que ainda estão a aprender e que ainda não dominam as ferramentas principais para acesso ao conhecimento, da leitura e da escrita, não são fáceis de fazer, e dificilmente teremos, digamos, a criança a olhar para o computador e de uma forma autónoma conseguir, digamos, entrar num processo de aprendizagem. Portanto, o professor terá realmente um papel muito importante nesta mediação. Mas, por exemplo, foi evidente que o uso de tecnologias e o uso de recursos digitais, por exemplo, permite que as crianças, na realidade, sigam ao seu ritmo. A diferenciação pedagógica, que é preconizada nos documentos legais, é muitíssimo mais facilitada com o uso de recursos digitais. Não tenho dúvida nenhuma, aliás, tenho a prova de que isso é possível. E, portanto, estes recursos podem, com uma participação muito importante do professor, fazer uma escola realmente inclusiva, que atenda aos ritmos de aprendizagem de cada criança, que seja mais motivadora do que muitas das nossas salas de aula são, e temos de aproveitar esta oportunidade. Mas quando nós falamos, e a Fernanda destacou esta importância dos recursos e ter uma escola mais inclusiva, não é? Nós estamos a falar em darmos as condições, digamos, de acesso dentro da escola. Mas quando vamos para fora da escola, para toda a estrutura de apoio a estas crianças, e agora eu colocava esta questão acima, Mafalda Ferrão, não poderíamos estar aqui também a criar de algum modo um problema de equidade que assistimos com esta transição muito rápida e forçada ao longo dos últimos 2 anos, quando foi da pandemia, por diferentes condições, porque podemos ter o corpo docente esforçado e fez um esforço enorme da pandemia de dar este apoio às crianças, mas é sempre preciso algum apoio
lá em casa, nem que seja os pais, naturalmente, ou do ambiente familiar, mas também todas as estruturas, as condições, o seu espaço para trabalho. E, portanto, de algum modo, isto também não põe em causa, temos aqui um problema de equidade, ou poderíamos vir a ter. Sim, nós sentimos isso como grande parte das escolas e em regiões, sobretudo, em todo o lado, não é? E não só em regiões muito isoladas, como o Douro, onde a Bagos Douro está. E, portanto, nós trabalhamos só com crianças, de facto, isoladas socialmente e na altura de pandemia, isoladas digitalmente, de uma maneira que nós não nos tínhamos apercebido, sempre nos apercebemos da importância de trabalhar o digital, mas não nos tínhamos apercebido da urgência deste digital e da oportunidade que o digital poderia ser na vida destas crianças em aldeias tão isoladas. Claro que o problema da equidade foi logo o nosso problema, não é? Nós estamos todos conscientes do que aconteceu e da dificuldade que foi colocar equipamentos e a internet possível em casa de tantas crianças e jovens pelo país, com uma série de medidas, enfim, e também com o apoio também de parceiros, de municípios, de muita gente que se envolveu nesta missão. De facto foi possível, mas como o professor Luís e a professora Leopoldina também estavam a dizer, concordo em absoluto, também não basta ter os equipamentos. Nós, Bagos de Ouro, conseguimos ultrapassar esta primeira barreira, digamos assim, e colocar os equipamentos em casa e depois foi preciso, ou é preciso todo um trabalho com a criança e jovem, no fundo, para também os ajudar a regular neste grande desafio que é as aulas, enfim, foco foi as aulas online, etc. Criamos um projeto neste âmbito, o projeto Enreda Digital, com tutorias online, que, para além de trabalhar conteúdos, pretendia ajudar a regular e através do online também ajudar as crianças a pensar nos principais desafios e como evitar estes distratores e como os tornar também, enfim, no fim último, em alunos mais autónomos e capazes de conseguir gerir tanta informação e tantas potencialidades que o digital também lhes traz. Por isso, sim, é um problema quer dizer, é possível resolver este problema de equidade dando, de facto, os equipamentos, mas também concordo que é preciso muito mais do que isto. Equidade verdadeira é quando todos estivermos a usar os instrumentos da forma que deve ser usada, não é? Ou seja, em pleno, e que sejam as estratégias certas para que a aprendizagem se possa efetuar, para nós também moderado. Pensamos muito nesta aprendizagem online moderada para que, de facto, os alunos consigam também se organizar e também com avaliações ou momentos constantes de tentar perceber com o aluno como é que ele está e se está a aprender, não é? Uma monitorização muito mais apertada do que aquela que, se calhar, o ensino presencial pode potenciar. No fundo nós estamos perante um desafio, um pouco como a Luís e como a Fernanda disse, e também a Mafalda, de mudar o modelo de ensino. E isto acarretará naturalmente a forma de aprendizagem será distinta. Agora a questão é, teremos professores preparados para esta mudança de ensino? Ou seja, existe formação, ou seja, temos professores ofertas formativas para se poder adaptar rapidamente a esta realidade, porque quando foi a realidade da pandemia, ainda que com todos os problemas que trouxe, houve um esforço tremendo e uma adaptação incrível da parte das escolas e dos professores. Mas agora, de uma forma mais estruturada, a pensar mais no futuro, estaremos em condições de ter um corpo docente suficientemente apetrechado ou confortável com todas as ofertas formativas que lhe dão para poder prosseguir com este signo? Luís, não sei quais são as suas considerações sobre o tema. Eu não sou especialista em formação de professores, não é? Mas, como já tinha dito, é realmente necessário que seja feita essa mudança. Eu julgo que, em termos de formação,
O professor tem formação nas áreas pedagógicas e de certeza que lhe foram ensinados os vários modelos. Eu quando digo aqui mudar o modelo, esse papel não é do professor. O professor, julgo eu, que esteja preparado para isso. Acho que vem um bocadinho do modelo, mas vem do sistema educativo. O próprio sistema educativo vai ter que ser alterado e permitem que vir aí a mudança. Porque se não for feita essa mudança, o professor tem que seguir as regras, podemos dizer assim, que são emanadas do Ministério da Educação relativamente ao tipo de ensino. Apesar, existe sempre alguma liberdade quanto ao modelo pedagógico a adotar. Sabemos que existem já escolas alternativas, podemos dizer assim, com modelos diferentes e julgo que são esse tipo de modelos diferentes. Quando digo modelos diferentes, são modelos centrados no aluno, em que é definido um percurso para cada aluno e dependendo da especificidade de cada aluno, e eu acho que temos que caminhar para esse tipo de ensino, mas para conseguirmos implementar esse tipo de ensino implica mudar o sistema educativo, mudar todo o modelo, principalmente, uma das coisas muito importantes, e todos os professores dizem, diminuir o número de alunos na sala de aula. Portanto, não podemos continuar a ter, como se vê, em alguns níveis de ensino, 30 alunos ou coisa parecida. Não dá, é impossível ter aplicar um modelo individualizado, podemos dizer assim, com ensino personalizado a cada aluno. E é aí que realmente as tecnologias depois podem ser extremamente importantes. Porque aí o professor passa a ser, como já tinha dito, um mediador, o aluno utiliza a tecnologia para aceder aos conteúdos digitais, ao seu ritmo, vai avançando ao seu ritmo, o que é extremamente importante, e o professor vai sendo o facilitador, o mediador, que vai ajudando, vai direcionando o aluno e vai-o ajudando a seguir o seu percurso que estava definido no início. E sem essas mudanças, por muitas tecnologias que tenhamos na escola, o modelo vai continuar a ser exatamente o mesmo, continua, como eu disse, vamos simplesmente substituir os PowerPoints e os vídeos por algo que vamos buscar mesmo que o pessoa tenha o quadro interativo, é certo que é diferente, mas continuamos a seguir exatamente o mesmo modelo e continuamos a não tirar partido das tecnologias. Por outro lado, é pois importante, julgo que também já falaram sobre isso, que o aluno tenha acesso a essas ferramentas em casa e que possa continuar a aceder a isso. Tem que ser, também os conteúdos também têm que ser diferentes. Aí eu acredito, como temos feito em alguns trabalhos, em que a gamificação, o tornar aquilo o jogo, portanto, peço que não, mas a criança está habituada ao jogo, à brincadeira, que é extremamente importante para eles em termos de crescimento, mas também aumenta a sua motivação. E se quando criamos esses conteúdos, fomos colocando alguns desses elementos da tal gamificação, isto é, aproximar isto mais de um jogo, também vai ajudar a que o aluno se sinta mais motivado e que vá continuar a usar esse conteúdo. Portanto, também a produção dos conteúdos também vai ter que mudar nessa medida. Mas pronto, voltando ao papel do professor, extremamente importante como mediador, mas é importante essa mudança do sistema educativo. Não vai ser feito num dia, como é óbvio, vai demorar algum tempo, mas temos que caminhar nesse sentido se queremos uma verdadeira transição digital do ensino, senão não é mais do que, colocar aqui um conjunto de ferramentas e conteúdos para ser usados, mas não há uma verdadeira mudança em termos de ensino, na minha opinião. Sim, já existem algumas soluções e algumas experiências que levam os alunos a construir o seu próprio currículo, digamos, dentro de uma baliza com objetivos finais e vão construindo ao seu ritmo, e aí sim o professor surge como um mediador, e a questão da gamificação, do responder ao desafio, do superar-se e por aí realizarem-se as aprendizagens é uma estratégia própria
muito utilizada ao nível das crianças. Mas este papel de mediador que o Luís refere, Leopoldina, vai acabar por comprometer, ou pelo menos mudar um pouco, a relação que hoje temos, hierárquica ainda, porque é mesmo assim, de professor-aluno. Ou seja, o professor deixa de ser aquele que debita o conteúdo, mas conduz o aluno na descoberta do desenvolvimento das suas aprendizagens. Mais interventivo, se calhar, nos primeiros níveis, menos nos níveis mais superiores, mas que impacto é que este tipo de intervenção pode ter nesta relação, quer no papel do professor, quer depois no próprio papel do aluno? Que muda. Agora, o que é que muda especificamente também ainda não está suficientemente estudado. Nós falamos na formação de professores, nós temos trabalhado com diferentes plataformas e com professores, e realmente há professores que já mudaram completamente a sua atitude e o seu uso das tecnologias dentro da sala de aula, e há outros que são um pouquinho mais resistentes. Portanto, o ser humano é normalmente resistente à mudança e, portanto, isto também é uma mudança muito abrupta e todos nós reagimos a essas mudanças. E eu acredito até também, digamos, numa espécie de contágio, se numa escola há um professor que realmente consegue trabalhar de outra maneira, fazer coisas diferentes com as crianças, se as crianças aderem, andam felizes e aprendem, haverá o contágio para os colegas. Agora, não há dúvidas que esta relação muda. Aliás, nós já há bastante tempo que sabíamos, e as crianças também sabem isso, que o professor não é o detentor de saber. Portanto, há muitos saberes e, inclusivamente, há alunos que possuem saberes que o professor não possui. Eu estive na formação de professores e, muitas vezes, nos estágios eram colocadas essas questões. E se o aluno me faz uma pergunta à qual eu não sei responder? O professor, eventualmente, sabe onde ir, sabe com facilidade onde ir procurar essa informação. O professor não tem de ser uma enciclopédia ambulante. Portanto, o professor irá aceder a alguma fonte de informação e ajudará, digamos, a trazer esse conhecimento à criança. Portanto, esta relação não há dúvidas que muda. Se calhar nós, quando andávamos tínhamos 6 anos, se o pai ou a mãe dizia é assim, nós dizíamos, não, a minha professora diz que é assim, e nós fazíamos como a professora dizia e não como qualquer outra pessoa dizia. Isso vem mudando progressivamente, até porque em algumas áreas há crianças que são extremamente sabedoras, que sabem muitas coisas que o próprio professor não sabe. Portanto, no fundo, o que é que faz o professor? É abrir as portas, ir fornecendo chaves para as crianças irem abrindo as diferentes portas, aproveitando a curiosidade natural da criança, não a coartando, e abrindo as diferentes portas para o conhecimento. Agora, essa relação não há dúvidas de que muda, mas ela já vinha mudando há uns anos. Se calhar, não sei a idade de todos os assistentes, eu se calhar sou a mais velha, mas não me passaria provavelmente pela cabeça da minha professora de primeiro ciclo perguntar-me o que é que eu gostaria de levar como trabalho de casa. E hoje em dia já há muitos professores que perguntam à criança, de acordo com o que tu, de certo modo, a avaliação que tu fazes do teu desempenho, o que poderá ser escolhido para o trabalho de casa. O trabalho de casa não é um castigo, é eventualmente uma maneira de aprofundar um ou outro conhecimento, de criar hábitos de trabalho. Portanto, se uma criança na mesma sala pode levar, ou o professor selecionar através desses tais recursos pedagógicos, um trabalho de matemática para o aluno A, um trabalho de língua portuguesa para o aluno B e um trabalho de estudo de meio para o aluno C. Portanto, isto implica esta flexibilidade
ao professor, mas o professor já é, por definição, alguém bastante flexível no geral. E pegando nesse aspecto que a Fernanda falou agora, esta, no fundo, convidar as crianças a consciencializarem-se do que já conseguiram atingir, do que precisam desenvolver, é dar-lhes alguma autonomia, sem dúvida, mas, de algum modo, também na sequência do que disse, e agora colocava a questão também à Mafalda, pode acontecer, de facto, os alunos serem um desafio para o professor e que consequência é que isto pode ter no processo de aprendizagem. Com certeza, muitos professores veem isso precisamente como um desafio e um estímulo para tentar responder, e já não temos, como a Fernanda falava, e quem tem crianças pequenas em casa, ou teve, sabe, que muitas vezes diziam isso não está escrito nas regras, a minha professora não diz isso, não é? Mas pode o aluno, pela sua curiosidade natural, pela necessidade de aprender, pelo desafio que lança muitas vezes a utilização de tecnologias que o professor não se sente confortável, pode esse ponto de vista ser um desafio para o professor e obrigar o professor de algum modo a reenquadrar-se neste seu papel de pessoa que acompanha aquela criança no desenvolvimento das aprendizagens? Eu julgo que pode e deve. Eu acho que todos os alunos são, em sua medida, um desafio para o professor. Nestes tempos e no digital, porque o desafio do digital assim se impõe, ou porque são alunos mais curiosos, ou porque são alunos com mais dificuldade e como tal o professor tem que encontrar estratégias e métodos para o conseguir guiar, não é? Neste papel de guiar, de regular, de potenciar o aluno. Por isso, sim, acredito que esse é um grande papel e a grande missão do professor, ir respondendo a estes desafios e ir se adaptando. Óbvio que é mesmo muito difícil, até porque os professores têm muitos alunos em sala de aula, todos eles com exigências e necessidades diferentes a que o professor tem que acudir, digamos assim, ou tem que chegar, utilizando, claro, diferentes estratégias, diferentes métodos para alcançar. Nós, e reportando aqui à minha realidade, não é? Ou à realidade a que eu estou, em que nós trabalhamos, e são contextos de facto também desafiantes por este lado, não é? São contextos com muito baixa escolaridade e, portanto, em regra, e não é assim para todos, mas em regra, com níveis de envolvimento baixos e com taxas de insucesso e de abandono escolar que também conhecemos. E, portanto, aqui o desafio nas nossas escolas, nestes 6 concelhos onde a Bagos de Ouro está, de facto é quase chegar a estes alunos no meio dos outros também e conseguir ajudá-los a encontrar a tal luzinha que os vai permitir fazer o seu percurso. E a Bagos de Ouro dá aqui uma mão. No fundo, nós trabalhamos a par com os professores nas escolas, tentando criar esta equidade, não é? Esta real igualdade de oportunidades. Nós sabemos que os professores não conseguem depois, enfim, estas crianças vão para casa e em casa têm quase nenhum, não quer dizer que todas não tenham, muitos pais, mesmo com muito baixa escolaridade, são pais muito presentes e com uma enorme qualidade no acompanhamento dos filhos, não ao nível dos conteúdos, se calhar, mas ao nível da criação de rotinas e de organização, etc. Mas estas crianças não têm o desafio em casa, não é? E, portanto, não têm esta orientação, não têm a referência muitas vezes, e por isso a Bagos de Ouro serve aqui, tem este propósito, dar a estas crianças e jovens, muito articulada com a escola, muito articulada com a família, a oportunidade de realmente terem um projeto educativo, um projeto de vida de sucesso. Neste âmbito e no digital, não é? Porque, enfim, quando fomos para casa e tivemos as nossas crianças sem rede, não é? Digamos assim, foi necessário e urgente criar alguma coisa que as ajudasse a enfrentar. Nós tínhamos os pais e nesta altura conseguimos ver os nossos pais que tantas vezes estão tão afastados a ligar, como é que eu ponho o meu filho online, como é que podem dar-nos ajuda, como é que a nossa equipa de psicólogos a entrar também online com os professores em sala para ajudar os nossos alunos, que de facto já tinham os equipamentos, mas não sabiam e nem tinham ninguém que os ensinasse.
Portanto, aqui é o papel que a Vagos de Ouro vai fazendo, e criamos um projeto de tutorias online, também porque não tinham rede e porque sentíamos muito isto, sobretudo as crianças mais novas e menos autónomas, com enormes dificuldades que nós já vínhamos que já se sentiam, dificuldades muito agravadas com a pandemia. Portanto, criamos um projeto de tutorias online, que hoje conta já com 53 duplas a funcionar, com estudantes universitários, mas também pessoas a trabalhar em diferentes empresas que são nossas parceiras, e que no fundo entram na vida destas crianças para ajudar num conteúdo, mas que no fundo estão online, estão a ajudar a regular online, estão 3, 4 horas por semana a tentar reforçar conteúdos que eles dão em escola, e estão a ser referência, porque acreditamos que com esta referência e com este acompanhamento continuado, e o voluntário pode mudar, mas vem outros, e eles vão encontrando referências muito positivas, que os faz sonhar com um futuro que é diferente, muitas vezes aquele futuro que eles veem mais presente no seu imediato. E a Vagos de Ouro, enfim, vai utilizando o digital desta maneira, também no caso, por exemplo, dos alunos mais velhos, mesmo do secundário, nós tínhamos uma enorme dificuldade, por exemplo, em ter recursos, apoios, às vezes para apoios ao estudo, para que eles consigam fazer os exames, às vezes um reforço escolar, e conseguimos criar grupos online com professores que estão a ajudar os nossos estudantes do secundário a comatar algumas lacunas que foram acumulando e que as nossas famílias não conseguem ajudar, e portanto a Vagos de Ouro vai ajudando aqui para que de facto o projeto educativo seja de sucesso, e para que estas crianças possam ser o futuro do Douro, um futuro mais risonho também. Eu aproveitava a sua intervenção, ainda mantendo mais uma questão para a Mafalda e depois derivando para o resto dos convidados, perceber que isto do contexto educativo é muito mais para lá das portas da escola, e no fundo perceber se vocês na Vagos de Ouro conseguem chegar às famílias, sabemos que conseguem chegar, mas qual o tipo de resposta, por muito deficitária que possa ter, por dificuldades que possam ter, existe sempre uma vontade. Qual o tipo de resposta e que tipo de articulação é que conseguem fazer com todo o contexto educativo que vai muito para lá dos portões da escola? Nós trabalhamos, a Vagos de Ouro trabalha com base na definição de um compromisso, que é um compromisso que definimos com as crianças e jovens, que hoje é digital também, já nos adaptamos, e também com os pais, ou seja, há um compromisso que é articulado com a escola e com os professores, e que no fundo, digamos assim, definimos os objetivos a trabalhar, e o que é que a Vagos de Ouro pode fazer para que aquilo seja possível, para que aqueles pais consigam ajudar os seus filhos. Este trabalho é um trabalho muito próximo, nós tentamos muito entrar nestas famílias, que são famílias muitas vezes também elas sinalizadas por dificuldades enfim, de regulação dos seus filhos, por algumas situações de negligência, etc. Mas tentamos entrar muito de uma forma no sentido de construir um caminho para aquela criança. E o clique é dado quando nós conseguimos fazer ver aqueles pais que há um caminho mais além do que aquele que eles viram. E muitas vezes a expectativa não está criada também nestes pais. Portanto, o trabalho da Vagos de Ouro, aqui para envolver os pais, é, antes de mais, ajudar a afinar esta expectativa que estes pais têm face ao percurso e ao futuro e até àquilo que a sua criança é ou pode ser. E quando nós começamos a fazê-los ver que os seus filhos estão a prosseguir bem, então há quase que um maior envolvimento natural. Nós muitas vezes vamos buscar os pais a aldeias muito longe para eles poderem vir connosco à escola, estar com os seus professores. Óbvio que os professores nestas escolas são muito próximos, e noutras com certeza, mas e muito atentos à questão de que não há um transporte, não é? Se um pai quiser ir a uma reunião de professores, ou vai de manhã no transporte escolar, ou então não tem outra opção. E, portanto, claro que muito se pode fazer por telefone, e faz-se, e até por digital agora, isto também já se faz cada vez mais, e até os nossos pais também já estão muito mais preparados para isto, mas nós também muitas vezes vamos buscá-los para que realmente se crie esta proximidade à escola, para que eles vejam a escola e a escola os veja de maneira diferente. Portanto, há aqui um trabalho de aproximação que nós vamos tentando fazer,
sempre muito conciliados com a escola e os parceiros, porque a escola, os professores também nos dizem por onde é que nós devemos ir, não é? Onde é que vamos apostar agora, como é que vamos envolver os pais e vamos fazendo este caminho. Hoje podemos dizer que na maioria dos casos os pais estão muito connosco. Não quero com isto dizer que eles já são, enfim, que já conseguem potenciar os seus filhos todos da melhor maneira, ainda não, há muito caminho, mas que estão connosco neste caminho, sentimos que sim. Eu agarrava nesse ponto e se calhar desviando um bocadinho do tema específico do nosso webinar, mas que é... E desculpem, pois, eu... Não. No âmbito das aprendizagens, pensar, por exemplo, em que medida é que quando o pai é chamado à escola para ser envolvido, se pode também, o pai e a mãe, se podem também aproveitar, em muitos casos, e ingressar numa situação de formação de adultos. E ser, por exemplo, passar a ser um modelo da criança, depois da criança ter sido um modelo para ele. Não sei, Fernanda Leopoldina, se concorda com este aspecto, com esta dinâmica familiar em que pais e filhos podem servir de modelos nas aprendizagens em modos diferentes, claro. Concordo plenamente. E quando a Mafalda estava a referir esses aspectos de trazer as famílias, nós constatamos agora que, na realidade, os pais, as famílias se envolveram neste processo de aprendizagem dos filhos, passaram a valorizar até a escola de outra maneira, envolveram-se e o que alguns disseram foram coisas como estas. Se no meu tempo houvesse isto, eu provavelmente teria avançado mais. Não há coisas destas para a minha idade. E mais, nós vimos muitos pais que quartos anos, sextos anos de escolaridade e que um pouco à socapa estavam a entrar nos recursos que eram destinados aos filhos para também aprender. E para aprenderem sem, digamos, sem se exporem, sem terem de mostrar a outros que liam mal, que escreviam mal, pronto. E, portanto, também para a educação de adultos, nós estamos agora a falar em recursos para crianças, mas, nomeadamente para a educação de adultos, para trazer à escola muitos adultos, alguns deles que deixaram precocemente a escola por diferentes contingências da vida e que realmente podem, através de recursos digitais, voltar a fazer a sua, digamos, voltar à escola, a uma escola diferente, uma escola até mais adequada aos seus horários de trabalho, ao local onde moram, pronto. E, portanto, aliás, eu estive há tempos numa conferência precisamente sobre como Portugal enfrentou a pandemia e como os professores enfrentaram a pandemia, e na realidade nós temos um pouco a tendência a achar que Portugal nunca faz as coisas muito bem feitas, o que não é verdade, e na realidade muitas famílias destas crianças que agora foram apanhadas pela pandemia ainda se lembravam do ciclo preparatório TV e de como a telescola chegou. E, portanto, de certo modo, o estudo em casa entrou com muita facilidade em Portugal, com muito mais facilidade do que noutros países, porque realmente a experiência da telescola, que muitas famílias ainda referiram e voltaram a lembrar-se, foi uma experiência muito bem sucedida e realmente levou a escola a muitos sítios. Portanto, também para a formação de pais, trazer os pais à escola de novo, ou um outro tipo de escola, eu acho que os recursos digitais são um manancial, desde que os saibamos aproveitar realmente. Luís, eu admito que quando estão a desenvolver uma plataforma ou com uma ferramenta digital para o apoio ao ensino, tem uma componente ou uma estratégia dirigida às crianças, mas também tem uma componente para os adultos, no sentido de apoiar as crianças na exploração. Exatamente.
Exatamente. Por exemplo, um exemplo muito simples. Uma criança pode perguntar ao pai porque é que na palavra pai eu tenho de colocar um acento agudo em cima do A. Uhum. E a maior parte dos pais, mesmo letrados, não pode não possuir, digamos, a explicação rigorosa da necessidade de colocar um acento em cima do A, da letra A, na palavra pá. Ora, se um recurso fornecer essa explicação, a criança ouve e o pai também, de certo modo, ganha competências para, no momento a seguir, explicar também. Portanto, nós tivemos, inclusive, alguns pais a dizer-nos que passavam bastante tempo na plataforma, entravam com a password dos filhos e eles próprios passavam tempo na plataforma para aprender e para poderem ajudar mais os filhos. E pais com muito pouca escolaridade. Portanto, pais com muito pouca escolaridade. Podemos dizer, realmente, a maneira como o recurso está feito, por exemplo, com uma linguagem simples, com uma linguagem para criança, também, de certo modo, é entendível por pais menos letrados. Pronto. E realmente o que eu lamento e tenho algum receio e alguma tristeza é no pós-pandemia, muito do que se conseguiu parece que está a voltar para trás e que se está a voltar novamente à aula mais tradicional, à omnipresença do manual escolar, a tirania do programa que está sempre presente, porque realmente, digamos, é uma oportunidade de ouro. Depois de tanto investimento, de tanto que os professores deram, agora recuarmos e não aproveitarmos isto para dar assim um grande passo em frente. Eu pegava nesse aspecto e da tendência que todos nós temos de voltarmos à nossa situação de conforto e perguntar ao Luís se, com a experiência que tiveram agora com a pandemia, se recolheram dados ou elementos significativos a ter em consideração agora na construção de novas ferramentas de apoio ao ensino, depois desta experiência que tivemos, ou se de facto, como a Fernanda refere, parece que estamos novamente a voltar ao que tínhamos antes. E mais, e reforçava esta questão, concluindo que se calhar, quando desenvolvemos ferramentas digitais para o ensino, acaba por ser um bocadinho irrelevante, estamos a desenvolver para adultos para um determinado nível de ensino, ou para crianças, porque no fundo as estratégias são muito semelhantes. Isto é assim, tal como já disse a minha colega, eu desconfio também que vamos voltar ao tradicional. Portanto, está-se a sentir isso porque as pessoas sentem-se mais à vontade para regressar à sua zona de conforto, podemos dizer assim, ao modelo que estavam habituados, e por isso é natural que as pessoas se agarrem a esse modelo. Mas quando nós criamos conteúdos, realmente nós pensamos no público-alvo. Okay? Ele é direcionado para um determinado público-alvo, sem dúvida. Mas é lógico que se for para crianças, como estava a dizer a pessoa Paulina, existem outros públicos, por exemplo, pessoas mais idosas com mais dificuldade, que tenham mais algum, ou outros públicos que tenham mais dificuldade de compreensão dos conteúdos, também pode ser adaptado para eles. Mas as estratégias podem ser distintas, porque é diferente, apesar da linguagem poder ser igual, a estratégia pode ser diferente em termos por exemplo, da motivação, da gamificação, pode ser completamente diferente para um público ou para o outro. Portanto, não é exatamente o mesmo, e quando nós criamos um conteúdo para um determinado público-alvo, ele vai ser direcionado de acordo com as especificidades daquele público-alvo. Não quer dizer com isso que depois não possa ser aproveitado por outros públicos. Mas, voltando, eu acho que devemos aproveitar um bocadinho daquilo que aprendemos com a pandemia, do ensino à distância, porque tem mais valias, sem dúvida.
principalmente para adultos. Para o ensino de adultos, sem dúvida, que o modelo de ensino à distância é extremamente útil, porque permite, estou a dizer, um verdadeiro modelo de ensino à distância e não unicamente replicar o que temos, que era aulas à distância com aulas síncronas. Estou a falar num modelo de ensino à distância com modelo mais assíncrono, em que há a gravação de aulas e depois o adulto terá acesso a essas aulas no período em que pode aceder depois do trabalho e com isso ir fazendo a sua aprendizagem. Portanto, para este modelo, para a aprendizagem, que é designada aprendizagem ao longo da vida, portanto, para o ensino de adultos, sem dúvida alguma que o ensino à distância é uma ferramenta extremamente útil e que pode levar a que algumas pessoas voltem à escola, porque agora tem a possibilidade, uma coisa é, como já tivemos, formação de adultos, onde as pessoas têm que ir à escola, um determinado local, mas depois têm que se deslocar, têm que ter um horário compatível com com o horário das aulas, podemos dizer assim, que nem sempre é possível. Com um modelo de ensino à distância, poderão encontrar o melhor horário para aceder a esses conteúdos. Mas volto a chamar a atenção que para um ensino à distância é necessário alguma autonomia por parte do aluno e uma vontade extra, ok? Porque não é a mesma coisa, todos nós sabemos que não é a mesma coisa. Pronto, dou aulas ao ensino superior, portanto não tenho experiência a dar a crianças, mas a experiência que eu tenho com alunos de ensino superior, já sei que a motivação para eles me estarem a ouvir decresce ao fim de 5 minutos. Portanto, já nas aulas às vezes presencial decresce, mas aí muito pior no ensino à distância. Rapidamente eles perdem o interesse e rapidamente estão a fazer outras coisas, a aceder às redes sociais ou fazer outra coisa. Portanto, este ensino, o modelo à distância funciona muito bem, mas é preciso que haja... portanto, não é a panaceia para todos os males, ok? Não podemos dizer que só o ensino à distância vai resolver todos os problemas, como já vimos, que não consegue resolver, ok? É útil em alguns contextos, para aquilo que eu estava a dizer, aprendizagem ao longo da vida, para nós hoje em dia fazemos isso, quando fazemos formação, também já temos alguma experiência, eu já fiz algumas formações à distância, podemos dizer assim, usando esse modelo e funciona muito bem, mas é tal coisa, é preciso alguma disciplina. É preciso, por um lado, autonomia, mas também é preciso alguma disciplina. Se não existir essa disciplina, facilmente vamos resvalar. Daí a importância do professor. O professor volta a ser aí extremamente importante, porque mesmo nesse modelo de ensino à distância, o papel do professor é extremamente importante, para dar o apoio, para direcionar, para questionar, para ver como é que ele está. Portanto, mesmo que tenha um ensino do modelo à distância, acho que o papel de um mediador, professor, tutor, demos-lhe o nome que quisermos, é extremamente importante. Sem ele, depois, para algumas pessoas vai funcionar, porque têm essa disciplina, há outras pessoas que não vai funcionar. Existem vários exemplos ao longo destes anos do ensino à distância na Universidade Aberta e não só, de outros tipos que realmente não funciona para todos também. É preciso esse cuidado. Sim, diga. E no caso das crianças, muitas vezes, muito mais do que a disciplina, é a estrutura de apoio que têm à volta delas. E depois, como o Luís falou, é relativamente fácil, com as novas tecnologias, ter-se uma dispersão pelas redes sociais, o que nos leva agora a uma outra questão que tem que ver com a produção dos conteúdos. Hoje, se calhar, evitando aquele movimento unidirecional que falava de colocar apenas os PowerPoints ou os PDFs, hoje, se calhar, a produção de conteúdos digitais tem um custo
implicam um investimento, quer em termos de conhecimentos, de manipulação de vídeo, de HTML5, de todo um conjunto de tecnologias que tornam quase impossível esta gestão. Nós sabemos, por exemplo, como a Leopoldina falou, esta recuperação que tivemos do estudo em casa, que teve um investimento muito grande, com uma grande pressão em termos de tempo, mas hoje as escolas, e também a Luísa na sua intervenção inicial, referiu isso, hoje as escolas não têm condições financeiras para assegurar esta produção de conteúdos que têm que ser validados cientificamente, pedagogicamente. Como é que vê, Fernanda, uma forma de ultrapassar isso, até porque conhece esta experiência de perto com o desenvolvimento de uma plataforma digital? É assim, eu tenho experiências boas, experiências menos boas. Na realidade, houve já várias plataformas que foram desenvolvidas. Começámos com a Casa da Leitura, que era algo muito específico, acabou o financiamento, fechou. Ainda estou a aprender, acabou o financiamento, fechou, porque realmente são estruturas que custam dinheiro para serem mantidas, e por isso desta vez nós utilizamos uma outra estratégia, que foi fazer uma parceria entre centros de investigação e empresas, porque senão nós não conseguimos que este tipo de recursos seja mantido, porque eles foram criados, por exemplo, os outros dois que eu falei foram criados e depois estão fechados à espera de eventualmente um dia serem ressuscitados. Pronto, é realmente algo bastante caro, é algo caro. Agora depende dos investimentos que os países eventualmente querem fazer. Já não digo as escolas, porque as escolas também por si só eventualmente não têm fundos para a aquisição destes recursos, assim como também não tiveram para os equipamentos, não é? Portanto, agora também uma coisa é certa, se estamos num mercado e, portanto, se houver procura, eventualmente também se desenvolverá mais oferta. Pronto. Uma oferta muito mais diversificada, coisas novas, pronto. Agora, que é realmente um recurso caro, mas podemos dizer também outros recursos que se usam nas escolas também são caros, também custam dinheiro, pronto, e eventualmente não têm tantas potencialidades. Vamos ver, já há países que estão a apostaram numa primeira parte no equipamento das escolas e agora estão a apostar em termos de recursos, e inclusivamente até, digamos, o equivalente aos nossos Ministérios da Educação a produzirem também os recursos. Vamos ver o que é que se passará em Portugal, não sei. Este processo Penso eu que vai haver, ou já foi lançado, um concurso precisamente para estes recursos. Não sei se já foi lançado, se vai ser. Portanto, isto é algum sinal de que depois da aposta em equipamentos também se vai apostar em equipar, em dotar as escolas com recursos didáticos que permitam apoiar esta transição, não é? Nós desta conversa, estamos a aproximar-nos do fim, fomos sinalizando algumas dificuldades, os horizontes que nós tínhamos, mas eu convidava-vos a acabarmos esta nossa conversa com mensagens positivas, ou seja, eu pedi à Mafalda o que é que vê de positivo, o que é que pode ser uma mais-valia com este processo de transição digital na educação. Nós vemos, de facto, uma oportunidade de reduzir a distância, não é? Ou seja, uma oportunidade de fazer chegar e de conseguir, através de diferentes formas, de adaptação de professores, mas também de conteúdos, enfim, de uma série de abordagens diferentes, mas o digital permite que as oportunidades cheguem a quem não as tem tão acessíveis. Luís,
o mesmo tópico e aspectos positivos que poderemos retirar daqui? Não, sem dúvida que a digitalização, a transição digital do ensino é extremamente importante e vai acontecer, poderá demorar algum tempo, como é óbvio, mas ao acontecer vai mudar radicalmente a forma de ensinar, a forma de aceder aos conteúdos. Temos estado a falar até agora em conteúdos digitais e temos focado muito nos portais web ou no acesso de conteúdos através da web. Eu acho que vamos começar a ter conteúdos diferentes, e é nessa área que eu tenho vindo a trabalhar, que é acesso a conteúdos que aparecem à nossa frente, isto é, não que nós vemos através do ecrã, que é unicamente 2D, mas sim conteúdos que conseguimos ver à nossa frente, que são 3D, tridimensionais, em que podemos fazer aparecer à frente das crianças, vamos supor que estamos a falar sobre vulcões, e fazemos aparecer à frente deles um modelo do vulcão, e ele está ali à frente, no meio da sala de aula, vemos o vulcão em atividade, ou a explicar e a decompor, mas uma coisa é fazermos isso, ok, pode dizer, já podemos ver isso nos vídeos, nas animações, mas é completamente diferente a possibilidade de conseguirmos ver isso à nossa frente. Tal como o Mark Zuckerberg já disse, portanto, o metaverso, que ele designa por metaverso, que é a junção um bocadinho do real e do virtual, isso vai acontecer também na questão da educação e vai ser extremamente importante, que vai permitir ao professor apresentar os conceitos de uma forma muito mais simplificada. Conceitos de matemática, que não estou a dizer para os primeiros níveis de ensino, mas para os níveis de ensino mais avançados, alguns conceitos de matemática, por exemplo, geométricos, que são difíceis de explicar quando se usa unicamente uma planificação, que é aquilo que estamos a fazer, é uma planificação de um sólido. Ele estar a perceber onde é que estão as arestas, onde é que estão os vértices e perceber o que é um cubo, ok, é certo que podemos usar, como se faz nas escolas, usam-se recursos físicos, que é o cubo, mas existem outros conceitos de interseção de retas com planos e outro tipo de conceitos mais abstratos, que é mais difícil de estar a explicar recorrendo a modelos físicos, mas se tivermos uma representação digital desses conteúdos, que se torna muito mais fácil de explicar. E o que a nossa experiência tem dito no tipo de recursos que temos feito é que realmente ajuda e bastante a compreender estes conceitos. Muitas vezes são mais difíceis de entender, são mais abstratos, e ao concretizarmos isso através de uma representação digital, 3D, seja 2D, seja o que for, mas que eles possam ver à sua frente, possam manipular, interagir com isso, é completamente diferente a experiência, porque é para aí onde nós passamos de algo que é uma mera transmissão de conhecimento para uma verdadeira experiência do aluno, e é quando o aluno aprende mais. É quando ele sente aquilo como uma experiência. Quando experiencia as coisas, vê as coisas a acontecer, ele consegue aprender muito mais rápido do que se for meramente transmitir o conhecimento. Portanto, eu acredito que é esse tipo de modelo de ensino que vamos ter e que o digital nos vai permitir chegar a esse modelo em que um professor está a falar sobre a história e lhe consegue mostrar esses episódios da história, fala nos dinossauros e consegue ver os dinossauros a passar na sala. Portanto, são deste tipo de experiências que estamos a falar e que eu gostaria de ajudar a chegarmos a esse tipo de ensino. E é para isso que eu tenho vindo a trabalhar. Fernanda, esta possibilidade dos mais novos experienciarem
de manipularem, de visualizarem de e por dentro, no fundo isto é aquilo que nós devemos tornar as aprendizagens significativas. Sim, eu estava a ouvir o Luís a falar e estava-me a lembrar de uma série que deu na televisão, os meus filhos eram bem pequeninos, que era o Voici la Vie, não sei se lembram dessa série, que para os miúdos da altura era perfeitamente fabulosa, não é? Poder, por exemplo, entrar dentro do corpo humano e seguir o caminho da circulação do sangue, isso já na altura foi assim uma coisa que... Foi assim que eu compreendi o papel dos glóbulos brancos, não eram os polícias. Exatamente. Andava eu precisamente no 5º ano. Exatamente, pronto. Portanto, quer dizer que já tem que ter idade para ser meu filho. Pronto. Mas, é assim... realmente nós temos possibilidades fabulosas, em termos de aprendizagem, em termos de ensino. Mas eu acredito muito nos professores. Foram muitos anos a formar professores e realmente acredito muito nos professores. E há pouquinho falou-se se estarão os professores preparados para esta transição. Eu penso que também não são ações de formação que preparam os professores. O que o professor eventualmente precisa para sentir mais segurança na utilização das tecnologias é mais um apoio ao lado, digamos assim, não é uma formação. Alguém que lhe possa dar segurança de maneira a que ele arrisque a experimentar coisas novas. Pronto. E, portanto, esta experiência que nós temos com esta plataforma com a qual estamos a trabalhar tem-nos permitido precisamente trabalhar ao lado do professor. Experimente. Então vamos experimentar, dar segurança ao professor para ele experimentar e depois de experimentar e ele sentiu-se bem, os alunos também, então aí ele já fica autónomo, já não precisa, digamos, de ninguém ao lado para lhe dar esta segurança. Porque nós temos um programa a cumprir, nós temos avaliações, o professor tem avaliações, tem um programa a cumprir e, portanto... Eu há bocadinho usei a expressão tirania do programa, mas isso faz com que o professor muitas vezes não arrisque coisas novas. Se ele se sentir seguro, ele arriscará coisas novas e temos... Eu acredito muito nos professores e espero que eles aproveitem esta oportunidade. Sim, obrigado, Fernanda. De facto, eles serão um agente fundamental nestes desafios da digitalização da aprendizagem, que foi o que nos trouxe aqui. Estamos no fim do nosso tempo. Resta-me agradecer a presença dos convidados, o Luís Gonzaga Magalhães, a Fernanda Lupolina Viana e a Mafalda Ferrão. Agradecer também a presença de todos os que estiveram a assistir. Lembrar que este webinar ficará disponível na página do ProChad e sigam essa página para ficarem a conhecer e acompanhar futuros webinars integrados neste ciclo e as crianças. Muito obrigado a todos e bem-aja. Muito obrigada, Daniel. Queria só também aproveitar esta boleia do encerramento para agradecer a todos, quer aos nossos oradores e oradoras, quer também ao Daniel, pelo excelente contributo. Acho que ficam aqui reflexões muito interessantes. Como o Daniel disse, nós iremos disponibilizar aqui este webinar brevemente no nosso site. Queríamos também agradecer novamente à Fundação Vasco Vieira de Almeida o patrocínio desta iniciativa, que se encontra alinhada com aquilo que é a sua missão diária. Informar também que nós deixamos já disponível para quem dela necessitar a declaração de participação e um brevíssimo questionário que gostaríamos mesmo que preenchessem, porque nos ajuda a ter o vosso retorno destas iniciativas. E dizer-vos apenas que o nosso próximo webinar será no dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, onde traremos uma reflexão sobre cultura infantil, literatura, cinema, dança e teatro. Portanto, convidamos todos e todas a participarem e, se necessitarem de mais informação, convidamos todos e todas a consultarem o nosso site ou as nossas redes sociais. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos. Muito obrigada pela vossa atenção e o desejo de um bom descanso neste final de dia. Obrigada a todos e até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde e obrigada. Boa tarde. Muito bem.